Saudações esmeraldinas, hoje com um sorriso estampado no rosto para quem é alviverde, porque ganhamos do líder do campeonato, de quem tinha 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. Botafogo foi batido na Serrinha e batido com merecimento, hein? Nós vamos falar desse vídeo aqui sobre isso, sobre algumas coisas que vão ser crônicas no futebol a partir de agora, principalmente quando tiver uma diferença de importância política dos times. Nós vamos falar sobre isso, sobre uma coisa que veio para ficar, infelizmente, e também vamos falar sobre o técnico Emerson Ávila e o que eu pensei que ele fosse fazer durante a partida e ele não fez. Enfim, vamos falar sobre o Goiás, como sempre aqui, hoje com mais 3 pontos fora da zona de rebaixamento, deixando o Corinthians lá, né? Saudações, Amaral. Enfim, vamos ter um pouco também de visão sobre alguns acontecimentos em particular do jogo. Mas antes eu quero que você, primeiro, se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias e estou aqui nessa luta aí de falar sobre o Goiás há mais de uma década já. Primeiro no blog, né, no portal Esmeraldino, na ESPN, e agora aqui no YouTube, no canal Verde 33. Então sinta-se à vontade para se inscrever nesse canal, se quiser continuar recebendo material do Goiás. Sinta-se à vontade também para deixar seu like aí ao final do vídeo, ou seu dislike, mas principalmente também seu comentário sobre o que achou da partida, do time, do jogo em si, da arbitragem, etc, etc. Vamos começar pela arbitragem, sobre esse ponto que eu acho que veio para ficar. O VAR, ele é algo que é um mal necessário no futebol. Por que eu digo mal necessário? Porque ele corrige algumas injustiças que não poderiam ser corrigidas de outra forma, né? Que é o caso, por exemplo, da linha do impedimento, né? O impedimento, se houve ou se não houve, né? Um toque, claro, que o juiz não percebeu, seja uma falta, seja também um toque de mão dentro da área. Mas existem algumas coisas que precisam ser corrigidas e talvez nunca sejam no VAR. Uma delas é o lance interpretativo, que é algo que vai sempre pesar contra o time menor politicamente, eu dizendo aqui. Então, se jogar, como eu já falei outras vezes aqui nesse canal, Goiás contra um time do interior goiano, se esse jogo tiver, principalmente se for um jogo importante dentro do campeonato, a tendência é que o time da capital, o time mais forte, mais poderoso, seja o Goiás, o Atlético ou o Vila, seja favorecido. Não que seja uma coisa deliberada, mas é algo que vem, que é uma coisa quase que inconsciente, às vezes nem tanto, mas é o jogo político, e isso não dá para escapar da predominância do mais forte politicamente sobre aquele que não é tão forte assim. Então um lance como aquele pênalti sofrido pelo Botafogo ontem no jogo, cometido aí pelo Bruno Melo, foi pênalti. Olha, se for levar ali na letra do VAR, é um lance realmente interpretativo, porque não dá para saber a intensidade. Não é um lance de clara intensidade ali, de toque, porque toque você tem em qualquer lugar, né? Um empurrão dentro da área, uma segurada de camisa, né? Um chute daquele, um peteleco como que o Bruno Melo deu no jogador do Botafogo ali, realmente tem o toque, mas esse toque é suficiente para provocar uma falta, essa que é a questão. Então, um empurrão dentro da área sempre tem um escanteio, uma puxada de camisa, né? Sempre vai ter um toque daquele que acontece demais. Só que foi um toque muito flagrante pelas câmeras e que, repetido várias vezes, eu falo, isso foi falta. Agora, o VAR chamou, aí que tá. O juiz não tinha visto, o juiz tinha, tá ok, ainda fez o sinal e o VAR chamou. Essa decisão do VAR é que eu quero falar com vocês aqui. Já falei algumas vezes. Essa decisão de chamar o árbitro para ver vai acontecer algumas vezes e algumas vezes não vai acontecer. Na maioria das vezes em que isso ocorrer contra o Flamengo, o VAR vai chamar para o juiz dar uma olhada. Na maioria das vezes que ocorrer o Goiás contra o Flamengo, contra um time maior, Corinthians, etc., contra o próprio Botafogo, no jogo de ontem, talvez o VAR não chame.
Isso como é que eu vou dizer? Isso é uma forma de ser parcial? É uma parcialidade, mas eu não estou querendo aqui condenar quem está no VAR, não. Se acontecesse o mesmo lance na mesma partida dos dois lados, talvez chamasse para os dois. Mas o que eu falo é que é um lance isolado numa partida assim, quem está no VAR vai ter uma decisão subjetiva de chamar ou não, porque a questão, o contato, ele não é tão intenso. Então vai pesar a favor ou vai pesar contra, dependendo de quem estiver envolvido no lance, dos times que estiverem envolvidos no lance. Essa que é a questão. Outra questão muito importante, o segundo cartão amarelo. Foi até, eu comentei no Instagram da Nadine Bastos, que ainda não sei, acho que ela é comentarista ainda da ESPN ou de outra rede. Ela comentou inclusive o Campeonato Goiano, não está mais na ESPN não, ao que eu saiba. Mas eu acompanho ela no Instagram e ela realmente sabe opinar muito bem, ela é sempre muito coerente. A Renata Ruel também é muito boa. Mas a Nadine colocou esse questionamento. Será que não está na hora de os lances de segundo cartão amarelo serem revisados? Por quê? Porque isso não é revisado pelo manual da FIFA, isso não é revisado. Se o juiz der um segundo amarelo num lance em que não houve falta, não tem como, por lei, vamos dizer assim, o VAR ir lá e chamar o juiz, está errado isso. Se for o segundo amarelo, interpretativo, se o jogador nem encostou e levou o amarelo, ele vai sofrer as consequências do vermelho, porque o segundo amarelo é vermelho e não tem volta. A única coisa que é revisada pelo VAR é o vermelho direto, né? Ou um lance em que talvez se possa dar o vermelho direto, que é o caso que ele recebe o amarelo, o juiz faz aquele sinal e depois dá o vermelho, depois de revisar no VAR, né? Então, o lance do Maguinho, que foi na verdade o primeiro cartão contra o Internacional, ele não encostou no jogador, o jogador do Inter tropeçou, caiu no chão e ele levou o amarelo de graça. E aí teve o segundo amarelo, que ele realmente encosta no jogador do Inter e ali pode ser considerado uma jogada imprudente, mas foi sem querer totalmente, poderia ter um lance por acaso, e ele leva o segundo amarelo. Aquele lance talvez fosse o caso de chamar, se houvesse a regra no VAR, para ver, olha, ele merece o segundo cartão, até porque no primeiro não havia sido, né? Então ele merece porque não foi por querer. Será que merece o time ser punido com um cartão vermelho num lance que não teve tanta intensidade assim, que ele joga o braço para trás sem nem ver o adversário, num movimento natural? E aí? Então esse tipo de coisa infelizmente vai pesar muito no futebol. O VAR hoje é um fator decisivo em favor, nos lances subjetivos dos times que têm maior poderio, e o Goiás está na faixa de baixo nesse sentido aí. Então, infelizmente, vão ter que conviver isso até com o final do campeonato, até os próximos campeonatos, até que se tenha uma outra solução que eu nem sei se tem. Viu o Edminho reclamando disso na entrevista. Não adianta falar, jogar a culpa no presidente da FGF, porque isso vai continuar assim, isso não muda. Não é questão do cara chegar lá, o que o presidente da FGF vai falar? Vai falar, tem que apitar. Vai botar pressão? Pode surgir alguma coisa, mas a pressão também está do outro lado, do lado do Botafogo, do Flamengo. Então, no fim das contas, uma anula a outra. Então não tem jeito, o Goiás vai ter que conviver com isso por muito tempo, né? Mas vamos voltar a falar do futebol em si, do Goiás. Quero falar aqui sobre a questão do comportamento da torcida. Ontem teve aquele lance lá de jogar os copos no tiquinho dos jogadores do Botafogo. Eu já falei aqui, para mim, jogar copo não é punição para você dar uma perda de mando de campo, uma chuva de copos. Imagina na Libertadores como seria, né? Mas uma chuva de copos não vai machucar ninguém. Eu não estou aqui incentivando a violência, mas o jeito que aconteceu tem que ser pesado também. Poderia ter ido comemorar com a torcida do Botafogo, foi comemorar com a torcida do Goiás, levou uma chuvarada de copo ali, nenhum atingiu ele, e se atingisse também um copo a mais, no máximo ia refrescar ele, uma cerveja ali no meio daquele calor do jogo. Então tem punição que é desproporcional para mim, mas não sou eu que faço as regras, não sou eu que faço o VAR também, né? Mas estamos aqui falando sobre isso há muito tempo, e eu não posso terminar o vídeo sem falar do lance, dos lances dos gols do Goiás no segundo tempo, né? Primeiro, um empate providencial no final do primeiro tempo, que para mim é a virada de chave do Goiás psicológica,
em relação à derrota contra o Palmeiras. Quando o Goiás consegue empatar, consegue fazer um gol, empata o jogo e vai para o vestiário aliviado por ter empatado o jogo, isso, e o Emerson, isso é um lance decisivo para a partida, é um ponto decisivo para o que vai acontecer no segundo tempo. O Emerson pode organizar o time da forma que ele quer, ele vê que quem está abaixo da média do time é o William Oliveira e também o Diego Gonçalves, troca as duas peças, reforça o setor esquerdo do Goiás com o Alisson, dá mais liberdade para o Maguinho, que se torna um ala mesmo, quase um atacante, e aí surgem os gols do Goiás, um invalidado com o Alisson, e o segundo, o gol com o Maguinho, que depois da jogada do Matheus Peixoto ali, que sabe também fazer esse papel de segundo atacante, joga a bola dentro da área, na verdade queria chutar para o gol, a bola desvia e o Maguinho completa para dentro do gol, o Goiás faz o 2-1 de virada e depois dá conta de segurar o placar. Isso para mim é o dedo do treinador, é por isso que eu digo, que a gente fala, mas o cara é desconhecido, o cara não é ninguém no futebol, ninguém conhece. Olha, todo técnico que hoje é um grande nome, ele foi desconhecido. Eu lembro quando o Vanderlei Luxemburgo era desconhecido, sou velho a esse ponto. Eu lembro quando o Cuca era desconhecido e estava no Goiás, né, e veio para o Goiás e se tornou conhecido. Né, o Jair Ventura já foi desconhecido. O Luiz Felipe, quando começou a carreira, o Filipão veio para o Goiás, então todo técnico em algum momento foi desconhecido. O Emerson Ávila já tem muita caminhada já como auxiliar, como treinador de times menores, e agora tem uma grande chance de mostrar, e no meu ponto de vista, ele está aproveitando bem a chance. Ele não teve culpa muito grande em nenhuma das derrotas do Goiás, é lógico que o treinador tem que ser responsabilizado em parte, mas ele tem conseguido dar esse padrão de jogo para o Goiás, apesar da qualidade técnica limitada do elenco, de não ter um banco de reservas, de ter que se virar para conseguir fazer esse time render. Ele conhece o elenco, porque já está aqui há 1 ano e meio quase, então ele... 1 ano e meio não vamos exagerar, né? Mas ele veio com o Jair Ventura 1 ano e alguns meses, e ele sabe como aproveitar melhor cada um desses jogadores. Então ele sabe o potencial ofensivo que o Maguinho tem, deu mais liberdade para ele, o Maguinho fez o que deveria fazer, o que ele queria que fizesse, e assim conseguimos virar o jogo. Maguinho, que já foi muito aí apupado, né, vaiado pela torcida do Goiás, agora tem feito uma sequência muito boa de jogos, foi prejudicado naquela expulsão, mas está servindo muito ao Goiás. Matheus Peixoto vai ajudar muito, Palácios fez um grande jogo ontem também, né, foi vítima de uma entrada que merecia ser levada para um vermelho direto, né, do Marçal, mas não foi verificado por VAR, se fosse contra o Goiás, hein? Então, bom, é isso que eu queria dizer por hoje. Tem mais coisa, estou aliviado de sair da zona de rebaixamento, mas quero saber o que vocês pensam sobre o que a gente falou aqui. Eu acho que para mim tem que efetivar logo o Emerson. O Edmil nessa entrevista falou bem do Emerson. Eu falei, por que não efetiva logo então, já que ele é o treinador desde o começo e não sabe, não efetiva o cara, deixa o cara trabalhar em paz e não ficar esse peso de saber se vai ser ou não treinador. Para mim já é o treinador do Goiás, eu encaro dessa forma e creio que vai dar muito mais tranquilidade para ele agora com essa vitória fora da zona de rebaixamento. Pega o Bahia, é um jogo que é difícil porque é na Fonte Nova, mas são times nivelados, o Goiás pode muito bem conseguir um outro bom resultado. Falamos disso depois, e antes disso tem a Copa Verde, voltamos aqui antes disso também. Um abraço, até a próxima, boa semana a todos.